Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. A audiência pública na Câmara do Rio discute o censo sobre a população em situação de rua. Prefeitura do Rio recorre ao STF para restabelecer o passaporte da vacina. E o posto de vacinação da Câmara do Rio chega à marca de 5.000 pessoas imunizadas. Não saia daí, a gente volta já. Hoje não houve sessão na Câmara Municipal do Rio. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias com informações da reunião que motivou a suspensão da sessão plenária desta quinta-feira. Quem tem os detalhes é a repórter Simone Braga, que está ao vivo no Palácio Pedro Ernesto. Boa noite, Simone. Boa noite, Sérgio. Exatamente. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro suspendeu a sessão plenária desta quinta-feira em virtude dos debates sobre o projeto de lei complementar que propõe um novo regime fiscal para a cidade. Os vereadores se reuniram durante a tarde com o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo, para analisar detalhadamente o projeto que prevê medidas de redução de gastos para ajuste das contas públicas de acordo com a situação fiscal do município. E os parlamentares vão apresentar emendas ao projeto até sexta-feira. E as propostas de alterações no texto serão analisadas em reunião conjunta das comissões permanentes, que darão parecer à proposta na próxima segunda-feira. E, dessa forma, o projeto de lei complementar retorna ao plenário para votação. Sérgio, com você. Muito obrigado, Simone, pelas informações. A Comissão Especial da Câmara de Vereadores, que acompanha a população em situação de rua no Rio, debateu em audiência pública realizada nesta quinta-feira o censo feito pela Prefeitura no ano passado e as perspectivas para o levantamento do ano que vem. A pesquisa constatou que há mais de 7.000 pessoas vivendo nessas condições na cidade e que a maioria é de homens negros ou pardos, que foram parar nas ruas por desemprego ou conflito familiar. Uma situação que se arrasta há décadas. No Brasil, cerca de 220.000 pessoas vivem nas ruas. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, entre 2012 e março de 2020, esse número cresceu 140% no Brasil. Com essa pandemia, muitas pessoas, além de perderem o emprego, também ficaram com uma condição de vulnerabilidade muito grande. E isso tem realmente sido percebido aqui no centro do Rio com muita rapidez e muita facilidade. Em 2020, a Prefeitura do Rio realizou o primeiro censo de população de rua na cidade. Os dados mostram que cerca de 7.200 pessoas vivem em situação de vulnerabilidade. Mas esse número ainda pode ser maior. Nesta quinta-feira, a Câmara do Rio promoveu uma audiência pública com finalidade de analisar a questão, tendo por base a avaliação do censo já realizado e as perspectivas para a próxima pesquisa. Uma das premissas do censo foi: vamos contá-los sim, queremos saber quem eles são e queremos saber a avaliação deles dos nossos serviços. Quem olhou o questionário com atenção viu que a gente pergunta se ele é atendido, por que secretaria, a avaliação que ele faz no serviço, inclusive em quem está no abrigo. O censo fez também um retrato da população de rua, que é predominantemente de homens. 79,6% são negros ou pardos entre 31 e 49 anos. Os principais motivos são o conflito familiar e a falta de emprego. Só na pandemia, cerca de 750 pessoas foram viver nas ruas do Rio, principalmente no centro da cidade. Representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário e da sociedade civil participaram do encontro. A população em situação de rua, cada dia que passa, aumenta mais. Você passa em qualquer lugar, em qualquer rua, tem pessoas deitadas, tem pessoas de rua. E outra coisa que eu falo: abrigo, albergue não é casa de ninguém. Nós queremos moradia digna, promoção de emprego. O perfil dos moradores em situação de rua foi um dos focos da discussão. O que me interessa é o retrato disso. É dizer que tem mais negros, é dizer para mim que tem mais adictos, é dizer para mim que uma parte está em casa, que uma parte é da Baixada, que uma parte tem transtorno mental. Isso que interessa no censo.
A coordenadora da Rede Rio Criança destacou que não há registros do número de crianças e adolescentes que estão nas ruas. Seja o censo, seja a pesquisa, seja a amostra, há de se incluir, tem que se incluir esse segmento, porque elas também, quer dizer, já é uma população, já tem uma invisibilidade grande. Se também nas pesquisas não aparecem esse dado, é isso que a gente está discutindo aqui, fica muito difícil você, na verdade, a implementação de políticas, né, que respondam a essas reais necessidades. Se a gente não sabe quanto que tem. Para a população LGBTQI+, faltam políticas públicas para o atendimento de assistência social a esse público. A saúde das pessoas com HIV, por exemplo, que vivem nas ruas, não tem onde guardar medicamento. As pessoas com questões psíquicas, né, que também usam medicamento controlado, não tem como ir a um local específico para tomar o medicamento somente naquele momento. Nos chamou a atenção quanto à questão dos documentos das pessoas em situação de rua. Tá? Pela pesquisa, nós verificamos que tem muitas pessoas com problema de acesso à documentação básica, tá? E por conta disso tem dificuldades do acesso aos serviços públicos, benefícios assistenciais, inclusive tivemos muitos casos de negativa de vacinação, estamos tendo ainda, tá? Em todo o estado do Rio. O presidente da comissão, vereador Raimon, destacou que os dados trazidos pelo censo serão fundamentais na elaboração de políticas públicas. A gente tem expectativa muito grande que o censo de 2022 aconteça também levando em consideração aquelas observações que a gente tem feito, que são observações que visam exclusivamente ajudar no processo, mas de maneira mais exclusiva ainda de trabalhar aquilo que é direito do povo pobre da nossa cidade, dos homens e mulheres que vivem em situação de rua. 2 leis aprovadas na Câmara Municipal do Rio foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Uma delas determina que síndicos denunciem maus tratos contra animais. A outra pretende aumentar as denúncias de violência contra a mulher. Um dado alarmante: a cada 12 segundos uma mulher sofre violência no Brasil, de acordo com o levantamento do governo federal. Pensando em mais uma forma de combater o problema, a Câmara de Vereadores do Rio aprovou uma lei que obriga a divulgação do número da Central de Atendimento à Mulher em estabelecimentos de acesso ao público. Nesta quinta-feira, a lei foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. A partir de agora, hotéis, motéis, pousadas, bares, restaurantes e similares, o comércio, casas de evento, teatro e todo o setor cultural, salões de beleza e serviços em geral, além do transporte público, terão que exibir cartazes do Disque 180. O serviço registra e encaminha denúncias e também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso. A ligação é de graça e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Quem descumprir a lei municipal receberá uma advertência por escrito, além de multa de R$ 2.000, que pode chegar a R$ 5.000 em caso de reincidência. Os estabelecimentos têm prazo de 90 dias para se adaptar. Muitas mulheres que passam por esse problema encontram dificuldade ou receio de prestar alguma queixa, de dar ciência 180. Então, quando nós temos exposto esse cartaz 180, dando ciência que muita gente não sabe, qualquer um que se sentir também constrangido, que queira ajudá-las, é só chegar e ligar para o 180. Isso vai dar ciência à central, a central vai tomar providências, inclusive se tiver necessidade com utilização de força policial. Outra lei sancionada pelo prefeito e que foi aprovada aqui pela Câmara Municipal é a que determina que condomínios residenciais e comerciais comuniquem às autoridades de segurança casos de maus tratos contra os animais. Quando a ocorrência estiver em andamento, a denúncia deve ser feita imediatamente. No caso de um fato que já tenha acontecido, a denúncia deve ser feita em até 24 horas. De acordo ainda com a lei, a comunicação deve conter a maior quantidade possível de informações sobre o caso, como identificação e contato dos tutores e dados para facilitar a identificação do animal, como espécie, raça e características físicas. O município poderá promover convênios com órgãos estaduais e federais para fiscalizar e aplicar multas. Os valores arrecadados com as multas serão destinados ao Fundo de Proteção Animal, criado em março de 2017 no município do Rio. A multa pelo não cumprimento da lei é de R$ 5.000 e, em caso de reincidência, o valor dobra.
Essa lei é muito importante porque muitos casos de maus-tratos ocorrem dentro de 4 paredes, dentro dos prédios, dentro dos condomínios, e que não sai e ninguém fica sabendo, as pessoas não são responsabilizadas, e com isso cria-se um círculo vicioso. Bom, o vizinho maltratou, não aconteceu nada, o outro também abandonou o animal, deixou o animal o dia inteiro dentro de casa, sem água, sem comida, não aconteceu nada. Com essa lei, o administrador do condomínio, ele é obrigado a denunciar casos de maus-tratos às autoridades policiais. E com isso, o animal não tem voz, aquele morador que soube do fato leva até a ciência do síndico e o síndico tem a obrigação de fazer a denúncia. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou uma operação para demolir uma construção irregular em Jacarepaguá. O imóvel estava localizado na estrada do Pau da Fome, na Taquara. A área é de proteção ambiental. Fiscais constataram que a obra não tinha licença da Prefeitura. Uma retroescavadeira foi usada para demolir a construção irregular. No local, já havia demarcações de lotes para futuras construções. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura do Rio vai vacinar a população contra a Covid-19 nas estações de trem e no metrô. O ponto de vacinação contra a Covid-19, que funciona no saguão principal do Palácio Pedro Ernesto, ultrapassou a marca de 5.000 doses aplicadas desde a abertura em agosto. Só no mês de setembro foram mais de 3.000. Em outubro, a Prefeitura começa a vacinar a população nas estações do metrô e BRT. Marcela veio ao posto de vacinação da Câmara para tomar a segunda dose da vacina da Covid-19. Ansiosa para esse momento e fiz questão de vir aqui porque conheço todo mundo aqui, então quis prestigiar aqui a casa. Desde que foi aberto no dia 16 de agosto, o posto de vacinação contra a Covid-19 na Câmara do Rio aplicou mais de 5.000 doses. Só no mês de setembro foram aplicadas 3.000 vacinas. E quem optou por tomar a vacina no saguão do Palácio Pedro Ernesto se imunizou com toda a segurança e rapidez. Me senti muito bem acolhida, fui muito bem atendida, com toda a segurança, com muita presteza e foi bem rápido. O posto de vacinação aqui da Câmara Municipal acompanha o calendário da Prefeitura e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E tanto a primeira dose quanto a segunda e a terceira dose de reforço estão disponíveis para quem comparecer aqui no posto da Câmara Municipal. A equipe de voluntários que atuam no posto é composta por servidores da Câmara do Rio e alunos do curso técnico de enfermagem do Senac Rio. Ao todo, 36 profissionais trabalham na campanha divididos em turnos. Todos eles passaram por um treinamento com a Secretaria Municipal de Saúde. A enfermeira-chefe da Divisão de Saúde da Câmara, Leila Cury, ressaltou a importância da vacinação e o atendimento feito aos funcionários da Câmara e da população carioca. Estamos vacinando os 3 tipos de vacina e também iniciamos agora a terceira dose. É uma coisa muito importante para os idosos e acredito que para os funcionários da casa, que eles vão chegar na idade, todos poderão ser vacinados aqui mesmo. Isso é uma coisa muito boa do nosso trabalho como resposta a tudo que a casa tem nos dado. Até agora foram aplicadas 18.845.841 doses. E a partir do mês de outubro, a Prefeitura do Rio começa a aplicar a vacina contra a Covid nas estações de metrô e BRT. O objetivo é atingir a população que ainda não tomou nenhuma dose da vacina. E uma decisão do STF nesta quinta-feira restabeleceu o passaporte da vacina na cidade. O repórter Renato Chapô está ao vivo e tem as informações. Boa noite, Chapô. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham o Câmara Rio Notícias. A decisão foi do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, atendendo o pedido da Prefeitura do Rio e assim restabelecendo o passaporte da vacina, criado no dia 26 de agosto por um decreto municipal. Na decisão, o ministro disse que a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitadas a competência constitucional e a autonomia de cada ente da federação. A decisão também suspendeu uma liminar que desobrigava o Clube Naval
Federal e o Clube Militar aqui no Rio a pedirem comprovante de vacinação para os seus associados. Toda esta polêmica começou na tarde de ontem. Vamos acompanhar agora na reportagem de Vitor Galhardo. A decisão do desembargador Paulo Rangel de suspender o passaporte de vacinação atendeu um pedido de uma moradora da cidade que alegou ter a sua liberdade de circulação cerceada. De acordo com a liminar, o passaporte de vacinação é uma ditadura sanitária e que o decreto quer controlar as pessoas e dizer tiranicamente quem anda e não anda pelas ruas da cidade. O passaporte de vacinação é um comprovante do esquema vacinal completo, que permite a entrada em locais do uso coletivo, como, por exemplo, cinemas e estádios de futebol. É uma medida, em termos de controle sanitário, extremamente efetiva num cenário de exceção, como nós estamos vivenciando com a pandemia. É importante a conscientização de todos a respeito da importância da vacinação e para esses eventos, onde se supõe uma maior proximidade das pessoas, onde se supõe maior risco de contágio, colocando em risco não só o indivíduo que está ali frequentando, mas toda a população, pelo aumento da circulação da Covid-19 no caso, é uma medida, ao meu ver, extraordinária, mas necessária. O passaporte está em vigor justamente em um momento que a cidade tem mais de 70% da população adulta com o esquema vacinal completo. Por causa desses resultados, o Hospital Ronaldo Gazola, referência no tratamento da Covid, terá leitos desativados a partir desta sexta-feira. Hoje a gente tem um cenário epidemiológico muito mais favorável, a gente chega na menor taxa de transmissão da Covid na cidade do Rio de Janeiro, o número de casos leves começa a cair de maneira abrupta, temos também a menor taxa de ocupação, 49% dos leitos ocupados, e gradativamente a gente vai convertendo agora os leitos que estavam destinados à Covid-19 ao tratamento de outras doenças. Em uma rede social, o prefeito Eduardo Paes ironizou a decisão judicial. Ele escreveu: "Às vezes me pergunto como algumas pessoas podem aceitar que se proíba fumar no escritório, shopping e metrô, e também aceitar que seja obrigatório o uso de cinto de segurança. Será que essas pessoas não se sentem cerceadas em suas liberdades individuais?" Só para refletir. A Procuradoria-Geral do município entrou com uma ação junto ao STF para assustar a liminar que suspendeu o passaporte de vacinação. Entre os argumentos, a eficiência da vacina. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, classificou a decisão como lamentável. Ela não leva em consideração nenhum aspecto clínico epidemiológico, ela faz uma análise ideológica jurídica do processo e a gente precisa que as pessoas tenham uma adesão à vacinação. Hoje a gente consegue fechar os leitos aqui no Hospital Ronaldo Gazola, justamente por conta da incrível adesão do Carioca à vacinação. A gente chegou a 99% da população adulta vacinada, 98% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose. Então a gente espera que essa adesão continue, que o Carioca continue dando exemplo para o Brasil todo de como se vacina e que a gente possa ter dias melhores a partir daí. Infelizmente, essa decisão vai na contramão do momento que a gente está vivendo. A campanha de conscientização para a doação de órgãos marcou o mês de setembro no Rio. Diversas ações foram realizadas com o objetivo de aumentar o número de transplantes realizados no estado. Um médico se tornar paciente e viver na própria pele o drama de pessoas que já ajudou a curar pode ser suficiente para uma mudança de perspectiva e de vida. Edson pôde contar com a irmã para a realização de um transplante de rim. A irmã que doou para mim, que, lógico, a compatibilidade é muito melhor, porque é a minha irmã, né? Eu tinha quase 100% de compatibilidade com ela, né? Isso, então, aí eu já estou há 20 anos transplantado, né? Continuei fazendo as minhas coisas, né? Continuei fazendo as minhas atividades, né? De uma carreira profissional boa, né? De ter a minha família e tudo isso, né? Então, assim, sem dúvida, a doação foi o que proporcionou, né? Essa minha condição de vida e a vida, na verdade. Há dois tipos de doadores de órgãos. O primeiro é aquele que teve morte encefálica, ou seja, é a pessoa que perdeu as funções cerebrais, mas o sangue continua circulando. Assim, os demais órgãos permanecem vivos. Esse doador ele vai doar órgãos sólidos. O que são órgãos sólidos? É apenas uma denominação.
mas é o coração, o pulmão, o fígado, o rim, o pâncreas, o intestino, ou seja, que são aqueles órgãos, vamos dizer assim, órgãos mais sistêmicos. O segundo tipo de doador é aquele que o coração parou. Nesse caso, o sangue não circula mais. Esse doador, ele pode ser muito importante para doar os tecidos, né? O que são tecidos que são doados? A córnea, que é certamente a maior demanda no estado, a maior necessidade do estado do Rio de Janeiro é por um transplante de córnea. E nós temos também transplantes de tecidos, né? Outros tecidos, que é a pele, os ossos, ligamentos também, músculo. Campanhas como o Setembro Verde, mês dedicado à divulgação da importância da doação de órgãos, têm o objetivo de informar a população. Pontos turísticos da cidade, como a sede da Câmara Municipal de Vereadores, iluminados com a cor da mobilização, despertam o interesse pelo tema. A Câmara Municipal sendo a casa do povo, a gente tem que buscar a interagir com a sociedade em diversos temas que são relevantes, e a doação de órgãos acho que é fundamental você incentivar e simbolizar isso para a população, alertar de quanto é fundamental de que as pessoas possam fazer esse ato. O Brasil é o primeiro país do mundo em número de transplantes de órgãos feito pelo Sistema Público de Saúde. E o Estado do Rio vem, nos últimos anos, especializando profissionais e ampliando a capacidade de atendimento de suas unidades para melhorar a oferta de transplantes para a população. Somente no primeiro semestre de 2021, ocorreram 748 transplantes de órgãos no Rio de Janeiro. 364 córneas, 220 rins, 157 fígados e 14 corações. Com a pandemia, houve uma queda de 20% na atividade no estado do Rio de Janeiro. Em paralelo a isso, o Instituto Nacional de Cardiologia foi habilitado a realizar transplantes de pulmão, o que há 15 anos não acontecia no estado. São cirurgias de alta complexidade que duram em torno de 12, 13 horas, né? E então que envolvem um time muito grande e que tem que estar muito entrosado e qualificado. Receber a notícia de que precisa de um transplante é um golpe para o paciente. Agora imagine saber que será necessário receber 3 órgãos ao mesmo tempo. Mas nem isso derrubou o campeão de artes marciais José Honório, de 56 anos. O mestre em MMA nunca tinha nem ouvido falar em transplante tríplice, mas saber que poderia contar com essa técnica deu a ele ainda mais força para lutar. Me falaram que era muito difícil, né? Que era uma situação muito difícil. Eu falei, pô, cara, para mim está ótimo, é uma esperança, é muito bom, porque a minha vida toda eu vivi dentro da luta. Então, eu ir embora sem lutar não podia ser, né? Eu tinha que lutar até o final. E deu certo, graças a Deus. Foram alguns rounds até José sair vencedor. E nesse combate não houve pausa para descanso. Um paciente como o José Honório, era um paciente que estava muito grave, ele estava no hospital internado há várias semanas, num quadro terminal, quer dizer, ele não tinha outra opção, ele ia morrer nos próximos dias, nas próximas semanas, ele não tinha chance de sobreviver. Hoje, exibe o status de tritransplantado como o maior dos troféus. Hoje eu acredito que já estou, nunca vou ser 100%, né? Mas já estou bem à frente do que eu esperava, é muito bom. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista. Obrigado pela companhia e até a próxima.